Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos, eu estava com saudade. Então, o pastor Isaías foi muito feliz, o bom filho a casa torna, então poder retornar aqui a Devec Taquara é uma alegria muito grande. E desde que eu assumi o vice-pastorado lá no Recreio, esse é o primeiro domingo que eu saio da igreja, que eu não estou lá. Então, muitas coisas na minha vida nesse tempo mudaram, e a Devec Taquara foi um lugar que me acolheu, uma casa que me acolheu, e onde eu aprendi muitas coisas. Eu passei aqui todo esse período de pandemia, nos gabinetes, ligando, e tudo isso me deu uma experiência, e me fez sentir uma sensação pastoral diferente da que sente o itinerante, que apenas chega numa igreja, prega e vai embora. Então, eu já me sentia parte, e eu confesso que eu falava com a minha esposa, é daqui para a eternidade, quando Jesus voltar. Mas Deus tem outros planos além dos nossos, e os planos que prevalecem não são os nossos, são os planos de Deus na nossa vida. Isso é uma boa notícia sempre saber disso. A gente tem uma agenda e Deus tem a outra, mas a agenda de Deus é muito melhor que a nossa, Ele nos conduz para o melhor. Então, aí 4 dias antes da virada do ano, nosso pastor presidente, pastor Silas, pai, me ligou e a gente conversou e ele me deu uma direção, e lá fui eu com a bênção de Deus, com a bênção dele também. Então, eu quero externar minha gratidão aos irmãos aqui da Devec Taquara. Todo o tempo que eu passei aqui, eu fui muito, muito bem acolhido, e Deus abençoe nosso pastor Silas Filho, que está lá fazendo os exames, e em breve ele vai estar aqui, com certeza essa semana, está assistindo online. Um beijo, um abraço, meu pastor. Deus abençoe o senhor, a sua vida. Deus abençoe os amigos aqui na minha lateral, com quem tive e tenho grande relacionamento e laços de amizade profunda, pastor Isaías, que é um grande ensinador, um grande mestre, o pastor Josué, que é um amigo pessoal, toda a família, todos os demais obreiros dessa igreja. Eu, honesto e sinceramente, me sinto em casa e me sinto bem aqui na Devec Taquara. Deus abençoe os irmãos. Abra sua Bíblia, você que a trouxe, no Evangelho por João, no capítulo 1, Evangelho por João, capítulo 1, como faz bastante tempo que eu não prego aqui, eu estou com vontade de pregar, mas eu prometo que antes das 12:00 você sai da igreja hoje, em nome de Jesus. Evangelho por João, capítulo 1. Aleluia. Você está feliz com Jesus, irmão? Evangelho por João, capítulo 1. Verso 1 é uma palavra simples, mas uma palavra de Deus, do coração de Deus para o seu coração. Evangelho por João, capítulo 1, o verso 1. Quem já localizou, quem já encontrou, diga: eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas testificava, para que todos crescem na luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você diz amém pela palavra do Senhor. Toda vez que você lê um texto bíblico, toda vez que você se depara com um texto sagrado, da Bíblia Sagrada, para que você tenha uma compreensão mais abrangente, mais assertiva do texto, são necessárias você fazer 3 perguntas ao texto. Toda vez que você lê um texto sagrado, para que você tenha uma compreensão mais ampla daquele texto, são necessárias você fazer 3 perguntas ao texto. A primeira pergunta é: quem escreveu? A segunda pergunta é: para quem escreveu? E a terceira pergunta é: por que escreveu? De modo que essas 3 perguntas, quando você pergunta ao texto, lendo o texto bíblico, elas deixam as coisas mais claras diante de você e te fazem ter uma compreensão melhor do texto, daquilo que Deus estava falando, do contexto em que aquele texto foi escrito. E são 3 perguntas que são um norte, para que toda vez que você esteja ou na igreja, ou no devocional na sua casa, ou no trabalho, que você abrir um texto e você quiser entender com mais profundidade e clareza aquele texto na Bíblia, faça essas 3 perguntas: quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. A primeira pergunta, e é em cima dessas 3 perguntas que a gente vai caminhar hoje, é quem escreveu. Quem foi que escreveu esse texto que está no Evangelho por João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo João. João é um nome que tem pelo menos 2 grandes personagens no Novo Testamento. Nós temos aqui, inclusive apresentado nesse capítulo 1, o João o Batista, aquele que era o primo de Jesus. Nós temos este João que iniciou o rito do batismo, que batizou Jesus. E eu abro um parêntese para dizer a você que o batismo está chegando aí, dia 27/3, né? É bom você se batizar se não for batizado. Então nós temos o João Batista, que batizou o Senhor Jesus, que era primo de 2º grau de Jesus. E nós temos também João, o apóstolo, que iniciou a sua caminhada de fé de um jeito muito interessante, sendo discípulo do João Batista. E quando a gente fala de João o apóstolo, é interessante nós entendermos algumas coisas sobre a vida dele. A primeira é que ele viveu tempos de transição. Ele foi vivendo uma fé de crescimento gradativo, ou seja, ele começa recebendo e entendendo parte da revelação acerca da vinda do reino de Deus e do arrependimento com João Batista. Depois o tempo de João Batista cessa, e quando João Batista aponta para Jesus e diz, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, que não era apóstolo ainda, deixa então João Batista após essa sinalização e vai na direção de Jesus. E ali ele começa a caminhada dele de fé, e ele dá mais um passo em direção ao crescimento espiritual. Diz a Bíblia que quando Jesus percebe que está sendo seguido por João, que não é apóstolo ainda, era discípulo de João Batista, e também André, que estava com ele, Jesus se vira e faz uma pergunta: o que vocês querem? Ou o que vocês estão buscando? Está aí na sua Bíblia. E aí João dá uma resposta que sinaliza muito a respeito do coração dele. E ele diz assim: Senhor, aonde o Senhor habita? Eu acho muito lindo essa resposta à pergunta que João dá, porque quando Jesus pergunta o que você quer, João responde a ele: eu quero saber aonde o Senhor mora, porque eu não quero o que o Senhor pode me dar ou fazer, eu quero ter relacionamento e contato com o Senhor, intimidade. E glória a Deus por aqueles que entendem que Jesus é poderoso para dar, Jesus é poderoso para abrir portas, Jesus é poderoso para fazer milagres, Jesus é poderoso para curar enfermidades, Jesus é poderoso para libertar, Deus é poderoso para enviar a provisão que você precisa. Você crê nisso? Deus é poderoso para mudar completamente a sua história, a sua sorte, a sua vida, te fazer viver uma vida produtiva, frutífera, próspera, abençoada. Mas mais felizes ainda são aqueles que vêm para Jesus
com a mesma intenção de João, não por aquilo que Jesus pode fazer, mas que querem ter relacionamento com Jesus por aquilo que Jesus é. É muito bom a gente adorar a Deus por aquilo que Deus faz, mas mais profundo ainda é adorar a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Porque quando você adora a Deus pelo que Deus faz apenas, se Deus der, você adora, e se Deus não der, corre o risco de você não adorar. Agora, quando você adora a Deus, quando você serve a Deus por aquilo que Ele é de fato, e porque você quer ter intimidade com Ele, se Deus abrir a porta, glória a Deus. Se Ele fechar a porta, glória a Deus. Se o milagre acontecer, glória a Deus. Se o milagre não acontecer, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus, porque nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Então João passa a seguir Jesus. É interessante também perceber que João tem algumas características que chamam a minha atenção nesse primeiro momento. A primeira delas é que passa desapercebido a muita gente, é que João era mais explosivo ainda do que Pedro. João tinha um temperamento difícil, João tinha um temperamento explosivo. A prova disso é que em Marcos capítulo 3, versículo 17, Jesus chama João e Tiago, que eram irmãos, de filhos do trovão. Não porque eles tinham uma voz impostada e muito grave, mas porque eles eram extremamente impulsivos, enérgicos, extremamente sanguíneos. Mais à frente, em Lucas capítulo 9, versículo 57, 19 e 57, a Bíblia diz que João e Tiago vão até uma aldeia para pregar para samaritanos, e aí quando os samaritanos não recebem, eles retornam a Jesus, e a palavra deles, o pedido deles a Jesus é esse: o Senhor quer que a gente ore, para que o Senhor mande fogo e destrua completamente aquela aldeia, que não quis receber a tua palavra. E aí Jesus olha para eles, que estavam em processo de transformação, glória a Deus que Jesus é paciente conosco, e Jesus diz para eles assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, eu não vim fazer isso, vocês não entenderam ainda. Então João começa a sua caminhada de fé, enérgico, sanguíneo, explosivo, complicado, cabeça dura, turrão, mas é esse mesmo João que começa querendo que Deus mande fogo e destrua e mate um monte de gente, que termina escrevendo uma epístola, no capítulo 4 da sua primeira epístola, no versículo de número 8, ele diz assim: filhinhos, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É este mesmo João que em outro momento na sua epístola diz assim: eu escrevo essas coisas a vocês para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então é este mesmo João que começa enérgico, sanguíneo, duro, intransigente, que termina chamando os discípulos e os filhos na fé de filhinhos, chamando a igreja de filhinhos. E o que eu aprendo com isso, e que aplicabilidade isso tem para a minha vida? Isso me ensina que por mais difícil que uma pessoa seja, por mais complicada que ela seja, Jesus pode transformar qualquer tipo de pessoa. Irmão, merecia um glória a Deus empolgado da sua parte, porque não importa o quão duro é o coração, ou quão dura é a cabeça de alguém, Deus é poderoso para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Aleluia! Oh glória, você pode me ajudar e dizer para quem está ao seu lado: o evangelho é poderoso para transformar. Diga: o relacionamento com Jesus é poderoso para transformar. De repente você está daí pensando: pastor Bruno, eu estou orando por uma pessoa, e ela é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada. No evangelho acontece a verdadeira transformação. A velha natureza é morta e a nova natureza renasce em Cristo. Eu tenho uma boa notícia: é chegado o tempo de salvação para a tua casa, salvação para a tua família, libertação. No evangelho a transformação, como a gente vê em João. E aí João experimenta essa transformação. E o que é que transforma João? E qual é a marca dessa transformação? Eu acho que a maior marca que João tem e que ele deixa quando escreve esse evangelho é que ele se chama de o discípulo a quem Jesus ama.
ele entra em uma espiral de um relacionamento cada vez mais profundo, até se tornar um dos discípulos mais íntimos de Jesus Cristo. E aí, quando ele vai se descrever a si mesmo, ele não diz: eu sou aquele que tinha mais autoridade, o discípulo que tinha mais virtude, o discípulo que tinha mais dom, o discípulo que era o mais bonito, o discípulo que era o mais inteligente, o discípulo que era o melhor de todos. Não, quando ele se descreve a si mesmo, após ser impactado pelo relacionamento com Jesus, ele se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. E isso é maravilhoso, irmãos, porque ele não diz o discípulo a quem Jesus mais amava, ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Isso me mostra que, primeiro, ele não põe em grau de comparação o amor que Jesus tinha por outros com o amor que Jesus tinha por ele, mas ele deixa bem claro que ele se relaciona com Jesus e percebe que Jesus o ama, porque é uma coisa que a gente percebe quando a gente entra em um relacionamento com Jesus, quando a gente busca ter intimidade com Jesus, é de que Jesus nos ama, aleluia, e o amor de Deus cura todos os desamores que a gente já teve na vida. Quando a gente entende que é amado por Deus, nós não temos mais necessidade de tantos olhares, de tanta gente. E eu quero te dizer isso também nessa noite: Deus te ama, aleluia. Você pode me ajudar mais uma vez e dizer para esse crente: Jesus te ama? Diga para ele: Jesus te ama. Jesus te ama com amor incomparável. Jesus não te ama por aquilo que você faz. Jesus não te ama porque você é legalzinho. Jesus não te ama porque você resolveu vir para a igreja. Jesus te ama com um amor incomparado, imerecido. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Então, João percebe esse amor de Deus por ele. João percebe que Jesus o amava. E é esse amor que transforma significativamente a vida do apóstolo João. Então essa é a primeira pergunta que a gente já tem respondida: quem escreveu foi o apóstolo João. A segunda pergunta que a gente tem que responder para entender esse texto e qualquer outro texto na Bíblia é: para quem escreveu? Para quem João escreveu este evangelho? João escreve este evangelho para a igreja. Eu quero que você entenda isso. Nós entendemos que os 4 evangelhos são o mesmo evangelho, mas escritos e observados por prismas diferentes, para alcançar povos diferentes, com linguagens e características diferentes. Nós temos Mateus, por exemplo. Mateus foi escrito para os judeus, é por isso que é o evangelho onde há mais referências concernente a profecias do Antigo Testamento. Mateus é minucioso, ele fala a palavra reino dos céus, não fala reino de Deus, porque a palavra Deus para o judeu era extremamente sagrada. Então ele tem cuidados, porque ele escreve para os judeus. Nós temos o evangelho por Marcos, que foi escrito para os romanos, que eram extremamente ativos, que agitavam, que faziam, que eram homens de muita ação. Por isso a gente vê muita referência no evangelho por Marcos, e logo, imediatamente, e Jesus saindo de um lugar, entrou em outro lugar, e libertou um homem, depois viajou, foi para outro lugar, passou por uma tempestade, acalmou a tempestade. É o evangelho da ação. E nós temos também o evangelho por Lucas. Lucas foi escrito para os gregos eram mais intelectuais, então a gente percebe que Lucas dá detalhes como distâncias de cidade para cidade. Quando ele fala a respeito de Emaús, que discípulos estão indo, ele dá a distância, ele procura dar localizações exatas, porque ele sabe que ele está escrevendo para um povo minucioso. Então o evangelho por Mateus foi escrito para os judeus, o evangelho por Marcos foi escrito para os romanos, e o evangelho por Lucas foi escrito para os gregos. Já o evangelho por João foi escrito para a igreja, aleluia, foi escrito para o povo de Deus. E quais são as características desse evangelho? Primeiro, a profundidade que excede os demais evangelhos, e eu te explico por quê. Porque uma coisa é você escrever um livro sobre alguém que você conversa muito pouco. Uma coisa é você escrever um livro sobre alguém que você fala de vez em quando. Se eu pedir para alguém aqui escrever um livro sobre a minha vida, essa pessoa vai dar poucos detalhes para falar a respeito de mim.
Agora, se eu pedir para minha esposa, que está aqui na frente, escrever um livro sobre a minha vida, irmão, ela vai falar detalhes, ela vai falar coisas, ela vai saber os meus gostos, ela vai saber os meus defeitos, as minhas qualidades. A minha esposa, por conviver comigo, e nós somos casados há mais ou menos 12 anos, ela tem um arcabouço de coisas que ela pode colocar no livro que ela for escrever, por causa do tempo e da intimidade profunda que ela tem comigo. Por que é que o Evangelho por João é mais profundo? Por causa da intimidade que o apóstolo João tinha com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele escreve sobre Jesus de um jeito que mais ninguém escreve. É por isso que no Evangelho por João há milagres que estão escritos aqui de forma inéditas. Há diálogos que estão aqui, como por exemplo o diálogo de Jesus com Nicodemos, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, o diálogo de Jesus com Natanael e também com Filipe. Alguns diálogos que estão localizados aqui, escritos aqui, só estão aqui por quê? Porque muito provavelmente o próprio João ouviu desses diálogos com Jesus, porque eles aconteceram em momentos que Jesus estava sozinho com a pessoa com a qual ele estava conversando. Então João escreve com uma profundidade maior, João fala com mais profundidade, porque tinha intimidade. E eu aprendi com isso, irmãos, que quanto mais intimidade eu tiver com Jesus, com mais propriedade eu vou falar de Jesus. Muitas vezes o que nos falta não é novos métodos, o que nos falta não é uma nova tecnologia, o que nos falta não é uma nova maneira, o que nos falta é a velha e boa intimidade com Jesus para poder falar dele. É óbvio que métodos são interessantes, que tecnologia ela é útil, está sendo usada nesse momento, mas o que eu quero te dizer nessa noite é o que nós precisamos primeiramente é desenvolvermos mais intimidade com Jesus. Se você tiver intimidade com Jesus, você vai saber coisas a respeito de Jesus, você vai poder abrir a boca para falar de Jesus. Quanto mais próximo você tiver de Jesus, vai acontecer inclusive uma coisa que acontece com quem é muito próximo de Jesus. Você já teve a experiência de andar muito com uma pessoa todo dia? Você vai pegando características da pessoa, falando como uma pessoa, agindo como uma pessoa, fazendo certas coisas como uma pessoa. Quando a gente se relaciona com Jesus e tem intimidade com Jesus, a gente fica parecido com Jesus. Oh, aleluia! E a nossa missão nessa terra é justamente essa. Deus quer que você seja parecido com Jesus. Diga para quem está ao seu lado: você precisa parecer com Jesus. E para isso você precisa andar com Jesus, acordar com Jesus, dobrar o joelho para falar com Jesus, a todo instante pensar em Jesus. E eu sei que eu estou pregando para uma igreja que busca isso. Esta é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E a maior vitória em Cristo é parecer com Jesus Cristo. É isso que nós precisamos como igreja. Então, João escreve para a igreja, para um lugar de muito mais intimidade, dá detalhes interessantes. E a última pergunta que a gente responde aqui, e eu não caminho, e eu não vou te cansar, a última pergunta que a gente pode responder, a primeira é quem escreveu João, a segunda para quem escreveu a igreja, e a terceira pergunta é por que ele escreveu. É a terceira pergunta que a gente tem que responder para entender esse texto e qualquer outro texto. Por que João escreveu este evangelho para a igreja? Naquele tempo da igreja primitiva, estava adentrando na igreja uma maneira de pensar a fé que era extremamente nociva. Preste atenção nisso, porque muitos gentios estavam se convertendo, e aquele mundo, embora fosse o mundo do Império Romano, o pensamento era de ordem filosófica grega. Preste atenção nisso. Foi uma junção que aconteceu entre esses dois impérios que se seguiram, primeiro o Império Grego, depois o Império Romano que veio após este. O Império Grego, ele era fundado em bases culturais e filosóficas, e os romanos uniram-se a isso, e com o espírito prático formaram um dos maiores impérios, se não o maior império, e um dos mais longos, se não o mais longo do mundo antigo. Preste atenção nisso. Então havia alguns pressupostos da filosofia grega que estavam adentrando na igreja, e aí para combater essas heresias nascentes desses pensamentos que eram baseados em pressupostos da filosofia grega, João escreve esse evangelho para combater especificamente um pensamento grego chamado dualismo. E o que era o dualismo? O dualismo era um pensamento filosófico que acreditava que
a carne era má, a matéria era má e o espírito era bom. E aí, como esse era o pensamento grego, isso começou a entrar na igreja e as pessoas começaram a pensar: se a matéria é má e o espírito é bom, se a carne é má e o espírito é bom, Jesus não poderia ter vindo em carne, Jesus não poderia ter encarnado, Jesus deveria ser um espírito muito evoluído. Ele se manifestou como um espírito e isso quebrou toda a ordem do sacrifício, porque era necessário um sacrifício, era necessário que o Filho de Deus viesse em carne. Então, para quebrar esse pensamento, João escreve este evangelho com algumas características, na tentativa de provar que Jesus veio em carne. É por isso que aqui no capítulo 1, ele dá algumas afirmações. Uma delas, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que ele está querendo dizer e deixar bem claro é que Jesus encarnou. Ele usa também algumas coisas que eram próprias daquele tempo, na tentativa de provar que Jesus encarnou e que Jesus era Deus e que Jesus era homem. Como, por exemplo, ele usa muito o número 7. São 7 sinais que acontecem aqui. Essa é uma outra característica do Evangelho por João. Não são 7 milagres. João chama de sinais. Por quê? Porque sinais apontam para algo. E aí, quando a gente lê o Evangelho por João, nós encontramos estes 7 sinais seguidos. Nós temos o primeiro sinal, foi a transformação da água em vinho. Depois, a cura do filho de um oficial. Depois, Jesus foi a um lugar chamado Betesda, olhou para um paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Logo após isso, Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe. Logo após isso, Jesus andou por cima das águas. Logo após Jesus andar por cima das águas, ele fez uma das curas, um dos milagres mais interessantes, na minha opinião, e eu já preguei sobre ele aqui uma vez, que foi a cura do cego de nascença, porque nunca um cego de nascença no registro bíblico tinha sido curado. Era um homem que nasceu cego, nunca tinha visto, e Jesus cura ele de um jeito totalmente atípico, diante de todos, na entrada do templo. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão, e aí Jesus agacha, começa a misturar saliva e terra, e o povo fica olhando para Jesus, não entendendo nada. E aí Jesus pega um monte daquela saliva e terra, vai na direção do cego e lança aquilo, coloca isso no rosto dele, especificamente nos olhos dele, e ninguém entende nada dessa maneira, porque não existe registro bíblico de cego sendo curado, e também de profeta nenhum cuspindo no chão e misturando saliva com terra. Mas Jesus faz assim. E eu abro um parêntese para te dizer uma coisa: de vez em quando, trabalhar de Jesus, a gente não consegue compreender. De vez em quando ele trabalha por um caminho que a gente não entende, ele faz coisas que a gente não compreende, a gente ora, se entrega, busca, e a gente diz: mas não está acontecendo o que eu estou imaginando, não está acontecendo o que eu estou planejando. É porque, como eu já te disse, os planos de Deus são maiores que os teus. E eu quero te dizer algo para te animar nessa noite: dá glória a Deus, porque Deus tem um caminho melhor que o seu. Ainda que você não entenda, o trabalho é dele, do jeito dele, na hora dele e da maneira dele, é ele que faz. Então Jesus pega aquilo e deixa todo mundo surpreso, e vai ele na direção do cego, e ele coloca aquilo no olho do cego. E eu vou confessar para você o que eu sempre confesso quando eu leio esse texto: se eu tivesse o privilégio de estar lá, diante de Jesus, sabendo que Jesus era Jesus, e Jesus pega um tanto de saliva e terra, mistura tudo, a gente poetiza o texto de João 9 para ficar mais bonito, mas é saliva e terra. Jesus monta aquilo na mão, enche aquilo na mão, e vai na tua direção. Você já imaginou essa cena? Na minha direção, eu vou ser honesto, Jesus vem na minha direção para jogar aquilo no meu olho, no meu rosto, no mínimo eu tiro a cara, ou então eu saio correndo. Mas o cego não tirou a cara e nem saiu correndo. Por quê? Olha como é que você é inteligente. Por quê? Porque ele não estava. Então eu aprendi que tem coisas que Jesus faz sem eu ver, para eu não atrapalhar o jeito dele de fazer. Eu merecia de novo um glória a Deus mais empolgado, porque eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que não estão vendo nada, mas eu venho como boca de Deus te dizer: Deus está trabalhando nos bastidores. Oh
Oh glória, eu recebo uma graça de Deus para dizer para alguém que entrou aqui essa noite e não está vendo nada. Deus trabalha nos bastidores, de trás das cortinas. Você não está vendo, mas no mundo espiritual coisas estão movendo na tua direção, decisões estão sendo tomadas, espaços estão sendo abertos para você ocupar. Dá glória a Deus essa noite, recebe essa palavra. Ele trabalha nos bastidores. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Então Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. E aí Jesus cura aquele cego num dia de sábado, e aquilo faz um barulho em Jerusalém. E o último e maior de todos os sinais, o derradeiro, o mais estrondoso, talvez o mais conhecido, é o de João 11, que não é a cura de Lázaro, é a ressurreição de Lázaro. E ali a gente percebe também a ingerência de Jesus em fazer as coisas do jeito que Ele quer fazer. Porque manda um mensageiro enquanto Lázaro estava doente. E aí Jesus diz, não vou não, pode voltar lá e falar que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de... Me ajuda aí, é para a glória de... E é interessante essa cena, porque Jesus fica ainda alguns dias, e aí o mensageiro volta com a mensagem. E eu também não queria ser esse mensageiro. Porque ele recebe de Jesus uma mensagem. Qual era a mensagem? Não vai morrer, é para a glória de Deus. Só que a Bíblia diz que Lázaro vai ficando cada vez mais doente. Vai ficando cada vez mais doente. Eu imagino o pessoal na aldeia de Betânia perguntando, foi isso mesmo que Jesus falou? Foi. O que ele falou? Que não vai morrer, é para a glória de Deus. Que essa enfermidade é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. E aí Lázaro vai piorando, até o momento que ele vai a óbito. Você consegue imaginar essa cena? De vez em quando a palavra profética que a gente ouve de Jesus, ela vai chocar com a nossa realidade. Você ouve uma palavra para a glória de Deus, mas parece que o negócio piora. E a gente percebe que Jesus deixa acontecer assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que depois de 4 dias ele resolve chegar em Betânia. Depois que Lázaro já estava posto no sepulcro. Depois que ninguém acreditava mais. E ele diz, tirem a pedra. E aí quando tiram a pedra, ele diz, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Ai, irmão, não sei se você entende isso, mas Deus é caçador de glória, e Deus não pode ser glorificado na facilidade. Às vezes Ele deixa embolar, dificultar, para Ele intervir e mostrar que é Deus na sua vida e na sua casa. Você precisa entender essa realidade. Oh, glória a Deus. Então, Jesus opera os sinais aqui no Evangelho por João. Uma outra afirmativa que João faz também, número de 7, para provar que Jesus é Deus. São as 7 afirmações, eu sou, me ajuda aí, ele começa dizendo que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Depois ele fala uma afirmação, ele escreve uma afirmação de Jesus. Jesus começa, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois Jesus vem e diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e achará pastagens. Depois Jesus vem e diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Depois Jesus vem e diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Depois Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois Jesus vem e diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Depois Jesus vem e diz, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, quem está em mim eu nele, esse dá muito fruto. Eu sou, aleluia. E João trabalha com essas afirmações para provar que Jesus é Deus. Então ele escreve para a igreja, porque para provar que Jesus é Deus. E ele nos dá 3 afirmações aqui, no verso primeiro, que chamam a minha atenção, me ensinam lições, e eu já caminho para encerrar, para não descansar. A primeira afirmação que João inicia o seu evangelho, é dizendo, no princípio era o, me ajuda aí, no princípio era o, toda a igreja, no princípio era o, no princípio era o Verbo. Eu quero que você guarde isso. Essa é a primeira afirmação. Depois ele diz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu quero que você guarde isso, porque quando eu comecei a estudar esse texto, para poder pregar, eu aprendi algumas coisas aqui. A primeira é dessa afirmação, no princípio era o Verbo. Eu não sou professor de português, mas é muito bom, quando a gente não é professor de uma matéria e não domina ela,
ter amigos que dominam. Eu tenho meu amigo, pastor Isaías, que é um professor de mão cheia. E eu lembro que eu liguei para ele. Falei, pastor Isaías, isso aqui está escrito em qual tempo? É nesse tempo mesmo que eu estou pesquisando? Ele falou, não, é isso aí mesmo. E aí o pastor Isaías me disse que no princípio era o verbo estar no pretérito imperfeito do indicativo, que significa um ato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado e continua sendo. Eu quero que você entenda isso. Quando João diz, no princípio era o verbo, ele está querendo dizer, Jesus era o verbo, mas a ação não está terminada, continua sendo. Ele está querendo dizer, Jesus era o verbo, é o verbo e continua sendo verbo. Ai, irmão, merecia de novo um glória a Deus mais empolgado da sua parte, porque a primeira afirmação que João nos mostra acerca de Jesus é essa, acerca da eternidade de Cristo. No princípio era o verbo. É a epístola aos Hebreus que diz que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Uma das piores coisas na vida é você lidar com gente que é bipolar, é gente que uma hora te ama, outra hora te odeia, uma hora está sorrindo, uma hora está de bico, uma hora quer chegar perto, outra hora quer se afastar, uma hora quer te dar um abraço, outra hora quer te dar uma punhalada. Eu não sei se você já teve esse desprazer de lidar com gente bipolar nos relacionamentos e nas emoções, é inclusive uma patologia, mas o bom de se relacionar com Jesus é que Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Eu vim dizer essa noite para você que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo sempre. Ele te amou ontem, Ele te ama hoje e te ama sempre. Ele te prometeu ontem, é poderoso para cumprir hoje e continuar cumprindo sempre. Você pode mudar, amadurecer, piorar, melhorar, mas Deus não, Jesus não. Ele continua sendo o mesmo, Ele é o mesmo. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Isso é maravilhoso. Primeira afirmação que a gente percebe é essa: Jesus é o mesmo. A segunda é que no princípio era o verbo, como eu já disse, aponta para a eternidade de Cristo. E eu quero que você entenda isso. Antes de haver contagem de tempo, de dias, de meses, de sol, de lua, no princípio era o verbo. O Salmo 93 diz assim: o teu trono está firmado desde então, tu és desde a eternidade. Aleluia. O profeta Isaías, sendo tomado por Deus, diz assim: porque um filho nos nasceu, porque um menino se nos deu, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Aleluia. Isso me mostra o quê? Me mostra que Jesus é o Criador do tempo, foi Ele que criou o tempo, Ele é Pai da eternidade. Então, se Ele é o Criador, Ele é também o dominador, Ele é também o controlador. E o que isso me ensina? Isso me ensina que o tempo pode passar para mim, mas não passa para Ele. Aleluia. Eu não consigo dominar o tempo. Tem coisas que eu queria fazer e não consigo fazer porque falta tempo. Eu estou pregando aqui, já tem mais ou menos uns 35 minutos de mensagem, e eu estou pregando uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, como tem que ser, e eu estou falando para você, Bíblia, o tempo todo, mas o tempo não está nem aí para mim, parece que ele não é crente, ele está passando, porque já disse um poeta e compositor que o tempo não para, o tempo passa, e então para nós é isso, e às vezes esse relacionamento com o tempo é angustiante, porque o tempo passa e coisas que eu queria ver acontecendo não acontecem, o tempo passa e certas coisas que eu não queria que acontecessem, acontecem, o tempo passa e parece que as promessas não cumprem, o tempo passa e parece que a vida não vira, que o tempo passou e já era, não dá mais, não dá para voltar, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus é o controlador do tempo. Quando Moisés pensou que já estava idoso, não dava mais, 80 anos no deserto, já tinha tido filho, casado, já tinha passado da flor da idade, Deus aparece para Moisés em Êxodo 3 e diz: eu sou o que sou, eu controlo o tempo, agora volta para o Egito e liberta o meu povo de lá. Aleluia. Quando a gente olha para Lucas 5, é justamente isso que a gente vê em Jesus. Quando Jesus entra no barco, começa a pregar de dentro do barco para a multidão. Quando
quando Jesus acaba de pregar, ele olha para Simão Pedro e diz: meu filho, vai ao mar alto e lança as redes para pescar. Aí Simão tem a percepção que nós temos e diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas é só porque o Senhor está mandando que eu vou fazer, é só porque o Senhor está dizendo que eu vou fazer. O que a gente percebe com isso? Primeiro, é que o tempo para Pedro já tinha passado, o tempo para a pescaria já tinha passado, era na noite anterior, mas com Jesus funciona assim: pode ter passado para você, não passou para ele, aleluia. Ele tem um tempo diferente do seu para te abençoar, ele tem um tempo diferente do seu para fazer as coisas acontecerem. Então levanta a tua cabeça, porque não é no teu tempo. Eu sei que é difícil para dar glória com isso, porque a gente programa as coisas, o calendário, a agenda, as viagens, mas Deus diz: é no meu tempo, é na minha hora, é do meu modo. Deus tem o controle do tempo. Você precisa entender essa realidade. De repente você está aqui pensando: passou o tempo, já foi o tempo, e agora o que vai ser? O que vai ser? Passou o teu tempo, o tempo de Deus ainda não passou. Eu tenho uma boa notícia para alguém aqui essa noite. Cantares 2:11, o inverno passou, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, e o tempo de cantar chegou. Me ajuda a pregar aí, dá uma sacudida nesse crente, diga para ele: o tempo de cantar chegou. Diga para ele: o tempo de cantar chegou. Eu profetizo para alguém que crê aqui essa noite, por esses dias a porta vai abrir, o telefone vai tocar, o e-mail vai chegar, e você vai lembrar dessa palavra: Deus tem um tempo diferente do meu. Aleluia. Ele tem um tempo diferente do meu, do seu. Então, a primeira coisa que a gente percebe, no princípio era o verbo, é que Jesus é Senhor do tempo. Segunda coisa que a gente percebe aqui, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava. O verbo, me ajuda aí, o verbo, toda a igreja, o verbo estava. Eu quero que você guarde isso também, em nome de Jesus, porque João está fazendo uma clara referência à presença do verbo no início de todas as coisas, na criação delas, e em Gênesis 1, quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, e depois no verso 27, Gênesis 1:27, então disse Deus: façamos. Então disse Deus: façamos. Ou seja, é um plural ali, e é o que os judeus chamam de unidade composta, porque ali está presente a trindade no façamos. No princípio criou Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você precisa entender que Jesus, o verbo, foi participante da criação. Ele não era só um espectador. E com relação à criação, você precisa entender algumas coisas a respeito de Jesus. Primeiro, ele é criador da criação. Irmão, isso é maravilhoso. Eu quero te dizer que você não é fruto de uma explosão do acaso. Eu não sou fruto de um processo evolutivo de uma ameba. Algo inanimado virou uma ameba, depois foi se evoluindo, desenvolvendo até virar um ser pluricelular, e depois foi evoluindo, até virar um mamífero, depois uma espécie de um hominídeo, um macaco, depois um ser humano. Não! Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Ele é criador da criação. Você precisa entender isso. Você já teve a experiência de fazer uma viagem e você vê cenas? Eu gosto muito de viajar, e às vezes eu viajo em família, eu viajo com as minhas filhas, a minha esposa, e eu falo para ela: eu gosto de viajar de dia. E ela fica até agoniada comigo, porque eu gosto de ir andando e vendo a paisagem. E aí, às vezes você vai viajando, certas viagens, você vai vendo visões lindas, montanhas, sabe, não precisa nem viajar. Quem sai aqui pela Barra e sobe ali aquele viaduto para ir em direção à Zona Sul, aquele elevado ali, que é coisa linda, quando você chega num determinado, você vê o mar à sua frente. Isso não é obra do acaso, foi as mãos de Deus que fez.
Aleluia, por isso que o salmista diz que as tuas obras testificam das tuas mãos, oh glória ao nome de Jesus. Você precisa entender essa realidade. Deus criou todas as coisas, Ele é criador da criação. A segunda coisa que eu quero que você entenda a respeito de Jesus na criação, é que Ele é mantenedor da criação. Preste atenção nisso, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Jesus é mantenedor da criação. Recentemente eu li um artigo traduzido em uma revista e também site chamado Hype Science, que dizia que se a Terra estivesse poucos quilômetros, não eram 100, 200, não me recordo agora, 10 ou 15 quilômetros, mais perto do Sol, a vida aqui seria insuportável, porque seriam muitos graus acima de calor, e não haveria possibilidade de vida humana. E aí nesse mesmo artigo dizia algumas coisas a respeito de proteções que a Terra tem, que a ciência já percebeu, como o planeta Saturno com os seus anéis. Quando vem meteoritos gigantescos que poderiam bater na Terra, aqueles anéis absorvem, o meteorito não chega na Terra. Sabe, quando a gente olha a Lua, quando você olha para a Lua, você já percebeu que a Lua tem crateras enormes? Porque ela é um satélite natural também de proteção. Então sabe, quando a gente começa a olhar com um olhar um pouco mais honesto e sensível, a gente percebe que cada coisa está no seu devido lugar, para que elas não se destruam, para que haja vida na terra. E se você não vê o amor de Deus, a ação de Deus, me perdoa, mas eu vejo Deus dizendo: a terra não vai ser destruída, porque tem gente ali que eu quero que more ali, que habite ali, tem uma igreja que vai me adorar. E a boa notícia é que se Deus conserva o sistema solar em harmonia e mantém tudo, Ele pode manter a tua vida e cuidar de você também. Merecia você levantar as duas mãos, para receber essa palavra. Eu não sei qual é a tua demanda, mas eu quero te dizer: se Deus mantém o universo, as estrelas, a terra girando como está, Ele é poderoso para manter a tua vida, para guardar você, para sustentar você e a sua casa. Você precisa entender essa realidade. Ele é criador da criação, e Ele é mantenedor da criação. Meu primeiro mentor, e que foi também meu discipulador, saudoso bispo Daniel Malafaia, foi a primeira pessoa que eu conheci, e eu fiz quase com ele uma transferência de paternidade psicológica. Quem é da área de psicologia sabe o que é isso. Porque ele me trouxe para perto e começou a me ensinar muitas coisas. E muitas coisas que ele falava eu guardei. Uma delas, ele dizia assim: Bruno, seja fiel, porque Deus cuida dos fiéis. 3 pessoas só receberam. O que ele dizia para mim, eu quero dizer para você: seja fiel, porque Deus cuida dos fiéis. Oh, aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui essa noite. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui essa noite. Oh glória, você não lembra do sermão de Jesus, descendo já quase a montanha, quando Ele olhou para os discípulos e falou: vocês não vão andar ansiosos por coisa nenhuma. Olhem para os lírios do campo, não semeiam nem cegam, e o vosso Pai as veste, os lírios. Vejam as aves dos céus, não semeiam nem cegam, mas o vosso Pai dá sustento. Vocês não valem muito mais. Eu vim dizer para alguém: você vale mais, você é a coroa da criação. Deus cuida de você.